Vou falar de um tema mais divertido agora. Carnaval? É a segunda matéria, é quase como se fosse carnaval. Põe na tela aí, Freitas, por favor, a matéria da Vanessa sobre a resistência no exílio de Jair Bolsonaro. Põe na tela aí a matéria, por favor. Está na mão? Boa, vamos lá. Olha aí, ó, resistência no exílio. Distante do debate político que acontece no país, o ex-presidente dá palestras, encontra-se com grupos conservadores em igrejas e restaurantes e pode até seguir para outros países. Ele, um dia desse, disse, acho que foi para o Wall Street Journal, que voltaria depois do carnaval. Aí a Michelle já falou, pode ficar por aí. Não volta agora, não. Pode ficar... Não, fica aí. Fica aí. Não volta, não. Joyce, ele disse que vai voltar para liderar a oposição. Vou deixar reticências aqui. Olha, vamos começar que esse exílio dele são férias muito bem pagas com dinheiro público, né? O gasto do cartão dele, essas férias do Bolsonaro fora do Brasil já chegaram aí a quase R$1 milhão. Então, isso pago de novo com o dinheiro público. Ele está buscando um espaço dentro essa oposição mais radical, mas, de novo, eu não vejo para onde mais crescer. Eu só vejo para onde diminuir. Né? Lembre-se que quando o Bolsonaro foi eleito, ele surfou em algumas ondas, né? A onda lavajatista, a onda de combate à corrupção. Ele foi abraçando muitas pessoas e muitas bandeiras e colocando debaixo da asa, como se fossem bandeiras dele. E aquilo passou, né? A sociedade engoliu, tanto que ele foi eleito e muito bem votado. Ponto. De lá para cá, ele foi perdendo nichos. Né? A Lava Jato já não é a mesma coisa que era, teve os problemas envolvendo a questão de o juiz ser parcial, não ser parcial, Sérgio Moro. Eu continuo apostando, né, na veracidade da Lava Jato e no quanto ela fez bem ao país, mas essa é uma outra história. A bandeira do combate à corrupção caiu por terra, e muitas bandeiras que o Bolsonaro defendia caíram por terra. Então, ele volta como líder da oposição, ele volta como líder de um bando de fanáticos, né? E ele vem para comandar o PL. Desculpa, o PL é fisiológico, o PP é fisiológico. São dois partidos que querem saber de governo, é dinheiro, é emenda caindo lá, é emenda de relator, é isso que eles querem. Eles não estão nem aí para ideologia, eles estão aí para fisiologia do processo. Então, e o Bolsonaro, que foi do PP durante 20 e tantos anos, acho que 28 anos, né? Ele foi do PP, ele sabe disso, ele estava lá dentro. Então, é muita farinha, sabe? É muito farelo para pouca coisa. Então, ele pode até voltar a dialogar, mas a falar com esse grupo, mas vai ser o mesmo grupo de malucos fanáticos que tiveram a indecência de invadir Brasília, por exemplo. Não vejo ele ganhando mais espaço, não vejo ele ganhando mais terreno, eu vejo ele só perdendo terreno. E há muitas apostas no meio jurídico de que ele ficaria inelegível e não seria preso. Eu ainda tenho as minhas dúvidas. Tem muita investigação para rolar aí pela frente. Eu posso dizer, porque fui líder do governo Bolsonaro no primeiro ano, ele tem um medo danado, ele se pela de medo de ser preso, porque sabe que isso pode acontecer. Né, em momento A ou B, isso não é algo simples, prender um ex-presidente da República, mas a gente viu o que aconteceu, né, Lula foi preso. Obviamente que por crimes diferentes, mas ainda há uma série de investigações envolvendo Bolsonaro. Então, ele está, por enquanto, muito tranquilo nos Estados Unidos, está com visto de turista, ainda tem tempo para ficar lá, e não está com essa bola toda para sair liderando a oposição. Né? Bem menos para o Bolsonaro. Joyce, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você enxerga agora tantos ex-ministros do Bolsonaro no Congresso? Como você acha que eles vão se movimentar ali dentro? Você acha que eles vão se manter à extrema-direita? Ou você acha que eles vão acabar sendo minados, talvez, até por esse próprio movimento do Centrão, né? De querer, não... Por exemplo, agora no governo, o Arthur Lira aí já fez a grande base aliada ali
da direita à esquerda para conseguir compor comissões e dar cargos ali para todo mundo, cargos importantes. Então, como que você vê que esses ex-ministros eles podem se portar agora ali nessa legislatura? Olha, eu acho que, tirando um ou outro caso muito específico, vão entrar no balaio de gato, né, do Congresso Nacional. O balaio de gato que eu digo é o balaio do Centrão ali, porque o Congresso ele é bem dividido. Tem um grupo ali que é um grupo mais à esquerda, um pouco mais fechado, né, que até dialoga com as frentes de centro e de direita, mas prefere ter um posicionamento mais restrito, até mesmo do ponto de vista de relacionamento pessoal. Então, você vê o grupo do PCdoB, por exemplo, que é um grupo pequeno de deputados, né? Quando a gente tinha muitos jantares pós-sessões na Câmara, porque as sessões iam até de madrugada muitas vezes. Então, fazia rodízio, cada dia na casa de um deputado, ainda mais na época da pandemia, que não tinha nada aberto. E a gente vê que alguns grupos eram muito ou fechados ou escanteados, né? Então, o grupo dessa esquerda um pouquinho considerada mais radical, se bem que o PCdoB está longe de ser radical, né? O PT é mais radical em algumas coisas, mas por definição é um grupo mais fechado. Já o grupo da extrema-direita, aqueles generais, aqueles coronéis, ninguém queria saber deles, ninguém queria contato, ninguém queria perto. Então, eles acabavam sendo isolados. O resto vai entrar no balaio de gato. Ministros bolsonaristas, a hora assim, que não tem lá grande decência política, eles vão se vender por emendas, como uma grande maioria fez ali. Então, eu não vejo assim a não ser que, vamos lá, mudou totalmente a situação, o governo deu com os burros na água logo imediatamente, nos primeiros 6 meses, e aconteceu o milagre que Bolsonaro voltou como um grande líder, o que eu considero impossível por aquilo que eu já disse anteriormente. Aí é outro cenário. Porque o político ele quer muito viver da perspectiva do poder, né? O que será na próxima eleição? Qual é a perspectiva que ele vai ter na próxima eleição e o que vai acontecer para ele em termos de, como eu disse, emendas, cargos, etc. e tal. E eu não vejo essa grande fidelidade ideológica de ex-ministros de Bolsonaro, não. Isso aí vai ruir em pouco tempo. Acho que a gente viu ali um pouco o bolsonarismo minado no Senado já pela resposta que a gente teve agora nas eleições, né? Com a vitória do Pacheco, mais uma vez, e com o Rogério Marinho lá escanteado. Sem dúvida. E o Arthur Lira, ele conseguiu construir, no caso da Câmara, essa negociação com todo mundo, porque o Arthur é macaco velho nesse jogo, né? Ele consegue transitar em todos os lugares, né? Então, ele é um trator, é o trator Arthur Lira. Agora, o bolsonarismo, ele não teve a força, como você disse, no Senado. O Rogério Marinho até não fez tão feio, achei que ia fazer menos votos. Achei que ele foi até melhorzinho do que se imaginava, mas muito longe de conseguir realmente até levar a disputa para um segundo turno. Então, cada vez mais esses elementos me mostram que o bolsonarismo está perdendo espaço. Ele vai continuar com uma fatia significativa de radicais? Vai. Como todo movimento radical, como o petismo mais radical também ficou. E depois, na eleição, muita gente contra o Bolsonaro acabou se agarrando no PT, mas foi aquela coisa, vou me agarrar nesse aqui porque é menos pior que o outro. Mas não vejo como um movimento de força tão gigantesca que possa retornar ao poder, por exemplo. Não consigo ver numa perspectiva de futuro recente isso acontecendo. Ô Joyce, já que você falou de Lira, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao risco, enfim, de Lira crescer em poder e acabar engolindo o governo Lula. A gente viu um Lira muito forte nos 2 últimos anos. Qual o risco disso retornar? Como é que você vê esses próximos 2 anos de Arthur Lira no Congresso? No caso do governo passado, ele conseguiu fazer isso, né? O Arthur Lira cresceu tanto em poder que acabou engolindo o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro teve que dobrar a espinha dele e dobrar até mostrar os fundilhos para o Arthur Lira. Então, isso ficou uma coisa muito clara. Ele mesmo que chamava, né, o Arthur e os outros integrantes do PP de quadrilheiros, fazia aqueles discursos todos, né, que chamava o Arthur publicamente de ladrão, isso e aquilo, acabou se dobrando ao Arthur Lira justamente pela
capacidade que o Arthur tem de costurar as coisas. A tropa do PT é um pouco mais experiente nesse jogo político, né? Não é como o Bolsonaro e a tropa dele, que são atabalhoados, jogam os pés pelas mãos, né? Então não vai ser tão fácil para o Lira ganhar esse jogo. Não vai ser um jogo de dama. Com o Bolsonaro foi um jogo de dama, né? Comendo aquelas peças. Com o PT, com o Lula, é jogo de xadrez. É um pouquinho mais complicado, mas a força do Arthur Lira, a força que ele criou, é incontestável. É incontestável. Né? E o Lula vai ter que jogar ali um jogo bem jogadinho para não ser engolido pelo Arthur. Muito bem. Bom, a gente... A Ellen quer falar. A Ellen quer falar? Fala, Ellen. Eu quero fazer uma pergunta para a Joyce com relação à responsabilidade criminal do Bolsonaro. Se ela acha mais fácil que ele seja responsabilizado pela omissão na pandemia, pelo caso dos Yanomamis ou pelos atos do dia 8? Olha, eu acho que aí é uma boa miscelânea, viu, Ellen? Acho que todos os casos são gravíssimos, né? Eu não vejo como ele não ser responsabilizado por qualquer um deles. Acho que ele será responsabilizado em maior ou menor grau pelos 3 atos. O caso da pandemia é uma coisa tratada como genocídio. O caso dos Yanomami chamou a atenção do mundo inteiro, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. É algo escancarado, né? E a gente tem os crimes outros crimes que foram cometidos por ele. Agora, a questão do dia 8 de janeiro, por exemplo, fazendo o cruzamento das informações da minuta golpista, né? Do se dobrar do alto escalão das Forças Armadas para o governo, não tem como não responsabilizar o ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro. É óbvio que ele será responsabilizado. Agora, em que tamanho cada responsabilização, aí é uma coisa muito mais jurídica que uma análise política.